Brasil avança cada vez mais em campanha de vacinação anti-Covid e supera a marca de 86 milhões e meio de doses aplicadas. Após retomada de entregas, Cidade do Rio anuncia vacinação de todos os adultos até agosto. Pfizer acelera entregas de doses e carregamento da Janssen é adiado para a próxima semana. CPI da pandemia anuncia uma lista de pessoas que passarão a condição de investigados. Presidente Bolsonaro vai ao Pará participar da entrega de títulos de terra e trecho de estrada. Com ausência de restrições, Rússia enfrenta uma disparada de casos e mortes pela Covid-19. Vai ter Olimpíadas. Começa a vacinação dos voluntários dos Jogos de Tóquio. Memória Olímpica. Vamos relembrar um momento que imortalizou o espírito esportivo em uma edição dos Jogos Olímpicos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia anunciou uma lista de pessoas que passarão a condição de investigados. Entre elas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-gestor pela pasta, Eduardo Pazuello. A reunião desta sexta-feira ouviu médicos defensores do tratamento precoce que destacaram que não são favoráveis à automedicação e kit Covid. A CPI da pandemia ouviu médicos defensores do tratamento precoce contra a Covid-19. Os convidados foram Ricardo Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. O tema é controverso. Na sexta-feira passada, a CPI da pandemia ouviu médicos que sustentam que não há comprovação científica sobre remédios contra a Covid-19. Hoje, foi a vez dos médicos que defendem o contrário. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, se recusou a questionar os médicos. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é 2 pesos e 2 medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, que, como questionou aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. É o que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é. Deprimente é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Os dois convidados defenderam que os médicos têm autonomia para tratar os pacientes e buscar a melhor solução em cada caso. Destacaram que é necessário atendimento individualizado e criticaram veementemente a automedicação e o kit Covid. Quem defende a medicina não pode defender autotratamento ou kit Covid. Eu, inclusive, desconheço esse termo kit Covid, porque o que eu vejo aí sendo falado como kit Covid, para mim, é algo que eu não faço na minha prática clínica e todo mundo que trata pacientes com Covid não faz. O paciente tem que ter o médico ali do lado o dia inteiro. A gente aqui no celular, por exemplo, os pacientes nos ligam 24 horas por dia. Não é um atendimentozinho e manda o paciente embora. Ele fica conosco, abraçado conosco até a alta. É assim que se trata paciente. Todo o resto está errado, inclusive prescrição ou divulgação de eficácias de tratamento fora desse ambiente. Quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Os médicos também disseram que o tratamento farmacológico precisa ser associado a outras medidas de contenção do vírus para acabar com a pandemia e destacaram a vacinação. Me parece lógico que se a gente fizer a vacinação e fizer o tratamento, a gente vai ter um resultado potencializado em relação a escolher um ou outro. Bom, é que a gente não precisa escolher, a gente pode fazer os dois. Nós estamos fazendo vacinação em todo o mundo e não é porque essa vacina ainda não tem um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, tal, que nós vamos impedir ou falar contra a vacinação. Então, não dá para entender por que se adotam 2 pesos e 2 medidas. Vacinação é essencial em qualquer epidemia, em qualquer doença infecciosa como um todo. Mas ela nunca será a única estratégia de combate e remissão de doença.
Fora das paredes da sala de reunião da CPI da pandemia, senadores de oposição anunciaram a quebra de sigilo de mais de 2.000 documentos entregues à CPI. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, disse que tanto a imprensa quanto a população terão acesso aos documentos até então confidenciais. Já o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, anunciou uma lista de pessoas que passarão a ser investigadas na CPI da pandemia. Entre elas, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-gestor da pasta, general Eduardo Pazuello. Serão, a partir de agora, entendidos como investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Elcio Franco Filho, Arthur Weingarten, Carlos Roberto Weintraub, Carlos Roberto Uísa Martins, Eduardo Pazuello, Ernesto Henrique Fraga Araújo, Fábio Weingarten, Franciele Tardetti Fantinato, Hélio Angotti Neto, Marcelo Campelo, Marcelo Antônio Queiroga Lopes, Mayra Isabel Corrêa Pinheiro, Nise Yamaguchi, Paulo Marinho de Andrade Zanotto e Luciano Dias Azevedo. Os requerimentos que estavam na pauta desta sexta-feira ficaram para ser votados na próxima terça. Entre eles, a convocação de representantes do Facebook e do YouTube para falar sobre as lives do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Randolfo Rodrigues, o presidente dá informações sem lastro na ciência e, por muito menos, o Twitter e o Facebook baniram Donald Trump. Além dos requerimentos, na próxima terça-feira a CPI da pandemia tem na agenda a oitiva com o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a condução coercitiva do bilionário Carlos Wizzer, que deveria ter comparecido ontem à CPI da Covid. Segundo o ministro do STF, mesmo com o direito de permanecer em silêncio, todo cidadão é obrigado a atender a uma convocação para depor. A defesa de Carlos Wizzer informou que ele continua nos Estados Unidos acompanhando o tratamento médico de um parente. Mas, de acordo com um relatório da Polícia Federal, ele está no México. E seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 153 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 18 de junho, o Brasil aplicou 86.599.500 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Um estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra mostrou que as imunizações completas com as vacinas anti-Covid da AstraZeneca e da Pfizer, ambas aplicadas no Brasil, são altamente eficazes contra hospitalizações de pessoas infectadas com a variante Delta, anteriormente chamada de indiana. No caso da proteção produzida pela Fiocruz, a eficácia é de 92%. Já a Pfizer apresentou uma eficiência de 96%. Nos dois casos, não foram registradas mortes pela cepa estudada no SARS-CoV-2. A Pfizer completou mais uma semana com entrega de 3 lotes de vacinas contra a Covid. São 2.400.000 doses da vacina. Já a chegada da vacina da Janssen foi adiada para a próxima semana. Com a chegada do avião com mais 936.000 doses da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech, a farmacêutica completou o envio de 2.400.000 doses ao Brasil só nesta semana. Até o momento, 14 lotes dessa vacina chegaram ao país, totalizando 10.700.000 doses. Esse número representa apenas uma parte do acordo de 200 milhões de doses negociados com a farmacêutica Pfizer, que trabalha em parceria com o laboratório alemão BioNTech. E a Janssen ainda não tem data para o envio de 3 milhões de doses, que seriam antecipadas do total de 38 milhões de doses compradas pelo governo federal. A previsão inicial para a entrega era a partir de julho, mas a antecipação de parte das doses foi anunciada por causa do prazo de validade das doses, que acabou sendo ampliado de 27 de junho
para 8 de agosto. E o Instituto Butantan entregou hoje uma nova remessa com cerca de 2.200.000 doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com isso, o Butantan já entregou mais de 52 milhões de doses ao governo federal. O lote, que faz parte do segundo contrato com o governo federal, é o terceiro a ser liberado nesta semana. A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou o calendário da vacinação e prevê imunizar todos os cariocas maiores de 18 anos até o dia 31 de agosto. A aceleração da campanha, segundo a gestão municipal, foi possível por conta da regularização na entrega dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde. O prefeito Eduardo Paes também anunciou nesta sexta-feira que em setembro será a vez de imunizar os adolescentes. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2,5 bilhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China ultrapassa a marca de 966 milhões e meio de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm quase 315 milhões. Na terceira posição, com praticamente 263 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje rompe os 86 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que se aproxima dos 73 milhões de doses até agora. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o perigo da falta da segunda dose da vacina contra a Covid-19 e chamou a atenção sobre a evolução da doença na África. Dezenas de países estão incapacitados de administrar a segunda dose de vacinas anti-Covid porque não possuem o imunizante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a situação deve colocar em risco as campanhas de vacinação pelo mundo. Algumas das nações afetadas usaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose. Um intervalo muito longo entre as duas doses pode provocar o surgimento de variantes mais perigosas ou contagiosas do coronavírus. O COVAX negocia com a AstraZeneca e com o Serum Institute of India, responsável pela maior parte das doses de vacinas para o Programa de Ajuda para Imunização de Países mais pobres. Mas a produção do Instituto não pode ser exportada por decisão de Nova Delhi até que se cumpram as metas de vacinação nacionais. Ainda nesta sexta-feira, a OMS mostrou preocupação com a evolução da Covid-19 no continente africano. Na África, os casos aumentaram 52% apenas na semana passada e as mortes subiram 32%. Acreditamos que a situação vai ficar pior. Até agora, menos de 1% da população do continente africano foi vacinada. A África foi menos atingida pela pandemia do que outras regiões do planeta. O continente registrou mais de 136 mil mortes em cerca de 5 milhões de casos até agora. E veja a seguir mais atualizações da pandemia pelo mundo. E veja também que a Rússia enfrenta disparada de casos e mortes por Covid-19. Mais 2.495 óbitos por Covid-19 foram registrados no Brasil em 24 horas e quase 99 mil novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Já são mais de 177.687.000 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus e 3.847.546 que não resistiram aos sintomas. Os Estados Unidos, país mais afetado no mundo, romperam a marca dos 33.517.000 casos e contabilizam 601.239 mortes. A Índia tem mais de 29.762.000 pessoas contaminadas. O Brasil passou dos 17.801.000 pessoas que testaram positivo e registra 498.499 vítimas fatais. A França tem mais de 5.814.000 casos registrados da doença.
E a Turquia se aproxima dos 5.359.000 diagnósticos confirmados. A ausência de restrições, o descumprimento do distanciamento social e a lenta campanha de vacinação fazem com que a Rússia enfrente uma disparada dos casos de contaminações e mortes pela Covid-19, batendo novos recordes. A capital russa registrou 9.056 novos casos de Covid-19 em 24 horas e bateu recorde de contaminações desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com a disparada da epidemia, Moscou anunciou nesta sexta-feira restrições para eventos públicos que incluem o fechamento de uma área para torcedores da Eurocopa. No total, o país contabilizou 17.262 casos, o número mais alto desde o 1º de fevereiro deste ano. Em termos de óbitos, o país registrou 453 novas mortes, o número mais alto desde 18 de março. O aumento é atribuído a uma lenta campanha de vacinação em meio à desconfiança dos russos em relação às vacinas desenvolvidas no país. A ausência de restrições há vários meses, o surgimento de variantes mais contagiosas e o descumprimento das regras de distanciamento social, além do uso de máscara, também influenciaram no aumento das taxas. A Rússia se tornou na quinta-feira o país com mais mortes da Europa, somando mais de 128 mil óbitos, segundo o governo. A agência de estatísticas, Rosstat, que aplica uma definição mais ampla das mortes relacionadas à Covid-19, contabiliza pelo menos 270 mil mortes desde o início da pandemia. O jornal Pró-Democracia de Hong Kong publicou nesta sexta-feira uma edição especial, um dia após uma operação da polícia em sua redação, com uma grande tiragem e uma mensagem de desafio na primeira página: devemos seguir adiante. Os funcionários do jornal Pró-Democracia Apple Daily de Hong Kong retornaram a uma redação sem vários computadores e discos rígidos que foram apreendidos pela polícia na operação da véspera. Os jornalistas trabalharam durante toda a noite para produzir a edição desta sexta-feira. Eles estavam cercados por repórteres de publicações rivais que documentaram o que parecia um declínio na liberdade de imprensa na cidade. A primeira página traz as fotos dos 5 diretores detidos e uma manchete que detalha a operação policial. O jornal preparou uma edição extraordinária de 500 mil exemplares, muito acima da circulação tradicional de 80 mil cópias, e moradores fizeram fila para comprá-la. Também nesta sexta-feira, a polícia acusou formalmente 2 diretores do jornal, com base na nova Lei de Segurança Nacional, que reprime a dissidência no território chinês. O jornal e seu proprietário, o bilionário Jimmy Lai, que já estava detido, são considerados uma pedra no sapato de Pequim por seu apoio aberto ao movimento pró-democracia e suas duras críticas aos dirigentes autoritários chineses. Mais de 500 policiais entraram na quinta-feira na redação do jornal em uma operação que as autoridades de Hong Kong atribuíram a artigos que supostamente pediam sanções contra a China. Esta é a primeira vez que opiniões e textos políticos publicados na imprensa de Hong Kong provocam o uso da Lei de Segurança Nacional. E aqui no Brasil, golpes aplicados pela internet não param de crescer. Só na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o número realmente disparou de ocorrências, viu, Beatriz? É verdade, Jaquito. O registro foi de mais de 400% só este ano. E o mais comum é o golpe do boleto falso. Juliana comenta que estava em negociação com a operadora de telefonia para pagar uma conta que teria vindo com valor indevido. A conta ela veio errada e eu entrei em contato para poder resolver. E justamente nessa situação, uma pessoa entrou em contato se dizendo atendente da operadora e ainda passou informações que deveriam ser confidenciais. Ele falou o nome do meu esposo, né? Não o nome completo, só o nome dele. E os 2 valores da fatura que eu estava em aberto, que é o que eu liguei para reclamar, para resolver, que tinha vindo errado. Este é o boleto de pagamento enviado pelo estelionatário. Chama a atenção que há nele o símbolo da Claro e até o número do contrato, que foi checado pela vítima e confere. No comprovante de pagamento do banco, aparece o nome Serve Cobranças Telefônicas Limitada. Tudo isso fez Juliana pensar não haver fraude. Ela só descobriu quando o serviço foi cortado e ela enviou um e-mail para a operadora, que respondeu e informou que os códigos de barras da empresa
todos começam apenas com os números 846 ou 848. No boleto, os primeiros que aparecem são 748. Falaram que o código de barras não começava com aquela numeração e depois eu fui olhar que no comprovante que eu paguei tinha o CNPJ do favorecido, a pessoa que recebeu o dinheiro. E eu consultei na Receita Federal, onde lá tinha um telefone, e eu liguei e vi que realmente não era o serviço de telefônica que eu havia, entre aspas, feito o acordo. Dados da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública apontam que os estelionatos subiram muito agora em 2021 em relação ao ano passado. O aumento chegou a 47% no interior e 95% aqui na capital. Os dados de janeiro a maio de 2020 apontam 1.068 casos na capital e 2.034 no interior. No comparativo, de janeiro a maio de 2021, são 2.080 em Campo Grande e 2.983 nas demais cidades. Já os dados de estelionato, apenas pela internet, apontam mais aumento. Nos 5 primeiros meses do ano passado, foram 125 na capital e 429 no interior. No mesmo período deste ano, 637 em Campo Grande e 895 no interior. O aumento foi de 410% na capital e 109% no restante do estado. Existem várias dicas relacionadas à verificação do boleto, como por exemplo, se o valor é o mesmo que consta na linha digitável, se a linha digitável possui a mesma sequência numérica do código de barras e vários outros elementos de confirmação. Mas o mais importante, uma dica simples e suficiente para evitar que você seja vítima desse golpe, é prestar muita atenção durante o pagamento do boleto. Seja por internet banking, seja por o aplicativo do banco, porque nesse momento o aplicativo ou o internet banking vão mostrar para você quem é o verdadeiro beneficiário daquele pagamento. E se você constatar que o beneficiário do pagamento não é a mesma pessoa que consta no boleto, você deve interromper o pagamento nesse momento. Se você paga a fatura como eu no aplicativo, apareceu o CNPJ antes de você confirmar o pagamento, joga na Receita Federal. É trabalhoso, mas é melhor do que passar pelo que eu estou passando, pelo golpe. E veja a seguir, entra em vigor a lei que prorroga regras de reembolso de passagens aéreas. E ainda, presidente Bolsonaro vai ao Pará participar da entrega de títulos de terra e trecho de estrada. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje no Pará títulos de terra em um grande trecho asfaltado e autorizou novas obras na Transamazônica que estavam suspensas, sempre com destaque para o papel do agronegócio no país. O primeiro compromisso do presidente foi a entrega de mais de 50 mil títulos de terra, entre definitivos e provisórios. É o maior volume até agora para famílias assentadas e ocupantes de áreas públicas federais. E foi no segundo maior estado brasileiro em extensão territorial que até pequenos produtores da ilha de Marajó receberam seus documentos. Pessoas que, segundo o presidente do INCRA, são mais importantes para o país do que se imagina. Esses produtores aqui merecem respeito da cidade, dos ditos intelectuais e principalmente de quem não os conhece, mas mesmo não os conhecendo, consomem os seus produtos todos os dias. Obrigado, senhor presidente. E senhores produtores, a partir de hoje, se os senhores já eram de fato donos de suas terras, também passam a ser de direito. As terras são suas e de suas famílias. E com esses documentos, que regulariza a propriedade dos agricultores, eles ganharam também o acesso às linhas de financiamento do governo, com taxas de juro mais baixas. E o homem só pode produzir se tiver segurança naquilo que ele trabalha. E esses títulos, hoje distribuídos aqui, é um direito de vocês. Pouco depois, o presidente foi ao município de Novo Repartimento, onde, além da autorização do início das obras de uma ponte sobre o rio Xingu, foram entregues mais de 100 quilômetros asfaltados do trecho da Transamazônica, que passa pelo Pará. E segundo o ministro da Infraestrutura,
as obras terão continuidade. Porque por aqui vai passar a produção, por aqui vão passar as pessoas, por aqui vai passar a prosperidade. O paraense merece a mesma infraestrutura do que o pessoal lá do sul, lá do sudeste. O presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância das obras e também do agronegócio brasileiro, que está garantindo ao país enfrentar o momento difícil pelo qual o mundo inteiro passa. Mas não apenas os trabalhadores do campo, como aqueles que receberam títulos de terra, que são considerados fundamentais. Enfrentamos um sério problema o ano passado. Persiste ainda no corrente ano. Mas graças à garra, à determinação e à coragem do trabalhador brasileiro, estamos resistindo. O agronegócio não parou. Os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam. Assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais, em especial aqueles de saúde. A Caixa Econômica começou a pagar hoje a terceira parcela do auxílio para os nascidos em janeiro. O saque para esse grupo estará disponível a partir do dia 1º de julho. Também recebeu hoje a terceira parcela do auxílio quem faz parte do programa Bolsa Família e que tem o NIS com o final 2. O presidente Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira a lei que prorroga medidas emergenciais em função da pandemia. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A lei que prorroga até o fim do ano medidas emergenciais de reembolso e remarcação de passagens durante a pandemia já está em vigor. Ela foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto prevê que clientes têm o direito de negociar remarcações independente do tipo de compra, se por milhas, promoções ou cartão. Em caso de voo cancelado, o reembolso poderá ser feito pela companhia em até 12 meses da data do voo sem penalidades. Além disso, as empresas continuam obrigadas a prestar assistência material, como lanches, telefonemas ou hospedagem, quando for o caso. Se o cliente é quem desistir de embarcar, ele poderá optar por receber crédito do valor da passagem sem penalidades, para utilizar em até 1 ano e meio. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sofreu um veto com relação ao texto aprovado pelo Senado. O presidente vetou o artigo que autorizava concessionários privados de aeroportos a antecipar com desconto o pagamento de contribuições fixas. A presidência alegou que a antecipação do pagamento reduzirá a receita da União. O veto será agora analisado pelo Congresso Nacional, em sessão que ainda será marcada. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, em meio à expectativa de juros mais altos no Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,92% e encerrou o dia cotada a R$ 5,068 na venda. E os Estados Unidos transformaram o dia 19 de junho em um feriado nacional. A data marca o fim da escravidão no país. A assinatura da lei foi feita pelo presidente Joe Biden. Este é um dia de profundo peso e poder. Um dia em que nos lembramos da mancha moral, do terrível tributo que a escravidão teve no país e continua a cobrar. O que há muito tempo chamo de pecado original da América. Ao mesmo tempo, lembro-me também da extraordinária capacidade de curar. America's original sin. At the same time, I also remember the extraordinary capacity to heal. It makes an important statement. Quando estabelecemos um feriado nacional, isso faz uma declaração importante. Os feriados nacionais são algo importante. Estes são os dias em que nós, como nação, decidimos parar e fazer um balanço e, muitas vezes, reconhecer nossa história. To acknowledge our history. A maioria dos estados da União reconhece ou comemora o dia 19 de junho, que agora se tornou oficialmente o 12º feriado federal. Nesse dia, em 1865, os últimos escravos souberam de sua liberdade. Um general do Exército da União anunciou em Galveston, no Texas, onde a proclamação da emancipação de 1862 do presidente Abraham Lincoln ainda não vigorava, que a escravidão havia sido abolida no estado e em todo o país. A data ganhou uma relevância renovada nos últimos anos, com milhões de americanos questionando o legado de injustiça racial no país.
O líder norte-coreano afirmou que os Estados Unidos cometeriam um erro ao enfrentar a ameaça do programa nuclear do país e que Pyongyang busca garantir um ambiente de paz com Washington. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país deve se preparar para o diálogo e o confronto com os Estados Unidos sob a presidência de Joe Biden. A fala veio durante uma reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia na quinta-feira. Kim enfatizou a necessidade de proteger a dignidade do Estado norte-coreano e garantir um ambiente de paz. Pyongyang já havia acusado Biden de seguir uma política hostil. Os norte-coreanos advertiram que seria um grande erro do líder americano dizer que enfrentaria a ameaça do programa nuclear norte-coreano com diplomacia e dissuasão. O antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, gerou manchetes após uma série de encontros diretos com Kim que surtiram poucos progressos práticos. A Casa Branca disse que vai buscar uma abordagem política calibrada, o que pode ser entendido como uma postura de discrição e mente aberta. A Coreia do Norte executou 6 testes de bombas atômicas desde 2006 e enfrenta múltiplas sanções por seus programas de armas proibidas. E começa a vacinação dos voluntários dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E vamos relembrar um momento que imortalizou o espírito esportivo em uma edição dos Jogos. Começou hoje a vacinação dos membros da organização e voluntários nos Jogos de Tóquio. A decisão sobre a presença ou não de público na competição ainda não foi divulgada. Milhares de voluntários e dirigentes olímpicos começaram a ser vacinados em Tóquio nesta sexta-feira, há pouco mais de um mês para o início das Olimpíadas. A organização dos Jogos Tóquio 2020 cuida dos últimos detalhes antes da cerimônia de abertura, prevista para 23 de julho. O objetivo é finalizar as regras anti-Covid-19 que ficarão em vigor durante a competição e vacinar o maior número possível de participantes. Também ainda falta decidir sobre a presença ou não de espectadores locais nas arquibancadas e, em caso positivo, qual seria a lotação permitida. O público procedente do exterior já está proibido de assistir aos Jogos pela primeira vez na história do maior evento esportivo do planeta. Os atletas japoneses já começaram a ser vacinados e nesta sexta o programa foi estendido ao pessoal olímpico, voluntários e a outras pessoas que estarão junto com os atletas estrangeiros. O Comitê Olímpico Internacional doou doses da vacina da Pfizer-BioNTech para 40 mil pessoas, entre elas funcionários de aeroportos, jornalistas locais e árbitros olímpicos. Estas doses são diferentes das usadas na campanha nacional de vacinação do Japão, que se acelerou nas últimas semanas, com mais de 6% da população totalmente vacinada. A organização dos Jogos busca, com isso, convencer o público japonês sobre a segurança do evento. Em visita à mais bela rua laranja do país, decorada com as cores da seleção nacional e a todo vapor antes da partida da Eurocopa entre Holanda e Áustria, o rei da Holanda saudou os súditos e não respeitou as medidas anti-Covid. O rei da Holanda visitou uma rua decorada com a cor do país para celebrar com os torcedores durante a Eurocopa, mas esqueceu da pandemia de Covid-19. Willem Alexander apertou mãos, tirou fotos e não pareceu se preocupar com o risco de contágio. Esse novo esquecimento se soma a uma série de erros cometidos pelo monarca holandês durante os períodos de restrições da pandemia no país, que afetaram sua popularidade. Nesta sexta, o primeiro-ministro Mark Rutte disse à agência de notícias holandesa ANP que o rei lamenta terrivelmente não ter respeitado a distância social. O premier alegou que a rua se encheu de gente rapidamente, o que impediu o rei de manter o espaço necessário. Em agosto passado, uma imagem do monarca e a esposa, a rainha Máxima, já havia causado polêmica. O casal posou para a foto com o dono de um restaurante na Grécia em um ambiente fechado, sem respeitar a distância social e sem máscara, duas medidas que estavam em vigor na Holanda. A família real também foi para a Grécia para passar férias em outubro, no momento em que seu país estava sob confinamento parcial.
A confiança dos cidadãos no monarca caiu para 47% em dezembro, mas já havia subido para 57% em abril deste ano, de acordo com uma pesquisa local. Agora vamos falar sobre futebol. Pelo prosseguimento da segunda rodada da Copa América, a seleção do Chile segurou a pressão da Bolívia e venceu a partida por 1-0. O gol do triunfo chileno foi marcado pelo atacante Brereton aos 9 minutos. O jogo foi disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A partida foi válida pelo Grupo A da competição. E terminou agora há pouco o jogo entre Argentina e Uruguai. As duas seleções se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. A Argentina venceu por 1-0 com gol do Guido Rodrigues. O destaque da partida foi o craque Messi, que além da assistência criou boas jogadas na segunda etapa e ajudou a evitar a pressão adversária. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado fala que o nosso propósito na terra é amar e adorar a Deus, para que conquistemos o refrigério da alma. Está em Salmos, capítulo 19. Aqui na terra, depois de morrer na terra e para toda a eternidade, o nosso dever, o nosso chamado, o propósito para qual eu e você existimos não é nenhum outro senão adorar ao nosso Salvador. E quando você lê da palavra, quando você recebe esse refrigério, você está cumprindo o seu dever. Você está cumprindo aí o seu chamado. Deus não quer que você seja alguém, um filho que foge de casa. Não. O seu chamado é para ser filho do Todo-Poderoso. É para viver na casa de Deus. O seu chamado, o seu destino, meu amado, minha amada, é estar pertinho daquele que te criou. Não só aqui, mas para toda a eternidade. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que você está cumprindo o seu destino de estar ao lado daquele que formou todas as coisas. E Ele quer você ao seu lado. Ele quer você pertinho dele. Diz aqui, observarei de contínuo a tua lei para sempre, eternamente, meu amado, é para você viver eternamente com Cristo. E existe uma necessidade, existe um ponto que você precisa cumprir na checklist para você poder viver eternamente com Cristo. Para você cumprir eternamente e alcançar essa liberdade de saber que você está cumprindo o seu destino. O salmista ele diz no versículo de número 45, andarei em liberdade. Ele reconheceu. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade do mal, é a liberdade do pecado, é a liberdade das garras do inimigo, que Satanás ele não tem poder contra a sua vida, não tem poder contra aquilo que é seu, quando você está cercado e protegido pelo nosso Deus. E quando ele alcançou essa liberdade, ele disse, pois busquei os teus preceitos. Olha só. O que você precisa hoje para alcançar a liberdade? Para alcançar a salvação? Para alcançar, meu amado, o seu destino? Cumprir aquilo para o qual você foi criado? Nada mais, senão buscar os preceitos de Deus. E a última edição do Jornal das 22 do outono, hein? Está chegando ao fim, porque segunda-feira já estamos no inverno, né, Beatriz? Inverno, mais frio. Capricha aqui no figurino, capricha no figurino. Você também em casa prepara o cobertor, a colcha, a pantufa, tá bom? O Jornal das 22 termina aqui. Ótima noite para você e um ótimo fim de semana também. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.